Fala galera, tudo bem? Bora lá, bora resolver nesse videozinho aqui essa lista de exercícios que eu fiz de revisão para a prova, tudo bem? Então bora lá. Aqui ó, primeiro exercício, qual era a ideia dele? Considere o bloco abaixo e determine a normal sobre cada um dos blocos. Galera, em marrom, isso daqui é o enunciado da questão. Isso daqui é a resolução da questão, tudo bem? Eu vou resolvendo enquanto vou falando aqui e vou lendo para vocês, tá? Eu já trouxe resolução para fazer o vídeo andar um pouquinho mais rápido. Então, olha só. Considere os blocos abaixo e determine a normal sobre cada um deles. Galera, pega esse primeiro bloco aqui, analisa só ele. Se eu desenhar só ele, você concorda que sobre ele só há duas forças? O peso e a normal dele? Logo, se eu só tenho o peso, tenho a normal, o bloco não sobe nem desce, ele fica parado naquela posição, então as duas forças têm que se anular. Logo, o peso tem que ser igual a normal. Beleza. Mas na hora que você vai analisar o bloco de baixo, a situação não é tão simples quanto a primeira. A primeira a gente já entendeu que se a normal cancela com peso, a normal tem exatamente o valor do peso, que é 20. Já resolvi metade da questão. Ele perguntou quais são as normais, já respondi. Normal do primeiro é 20. E lembrando, normal é ação e reação do peso? De jeito nenhum. Reação da normal é se a normal não é a força que a superfície faz em um determinado corpo para manter ele em repouso, ou tentar mantê-lo em repouso, simplesmente assim, ó, se eu tenho aqui esse bloquinho A, ele não está sobre uma superfície, o que é a normal? É a força que essa superfície faz para fora, tentando manter sem entrar dentro da superfície, tudo bem? Logo, qual é a reação disso? Se a normal é a força que a superfície faz no bloco, a reação é o bloco fazer uma força na superfície. Então, quando você para e pensa no bloco de baixo, que é o bloco B, ele vai ter só as duas forças, que é o peso dele e sua normal? Não, ele vai ter uma terceira força. Quem é essa terceira força? É a reação da normal do A. Normalmente a gente fala, a gente nunca analisava a reação da normal. Por quê? Normalmente a superfície que praticava a força normal, normalmente não era analisada. Mas se a gente decidir analisar, como é esse caso, por quê? Concordo que o corpo A superfície do corpo A que causa normal é o bloco B. Logo, se o bloco B empurra o bloco A para cima, com a força normal, ele empurra o bloco B para baixo. E essa é a força que está bem aqui, que é a normal causada pelo bloco A no B, certo? Então, basicamente é isso. Temos o bloquinho com três forças. E assim como o bloco A, da esquerda é o A, da direita é o B, certo? Assim como o bloco A, o bloco B também está parado. Se ele também está parado, qual é a soma das forças? 80. Logo, se eu tenho para cima a normal do B, que é o que eu quero saber, para baixo eu tenho 60, que está aqui, e a normal do A, né, é a reação dessa força, que vale 20, é a reação dessa força e o valor dela é 20. Logo, aqui também vale 20. Quanto é 60 mais 20? 80. Logo, a normal do bloco B tem que valer 80, porque a normal do bloco B ela tem que ter o valor necessário para anular essas duas de baixo, para que a soma delas dê 0. Logo, se tudo que está para baixo é 20 mais 60, 80, então tudo que está para cima tem que dar 80. Logo, a normal do B vale 80. Isso quer dizer que a sua normal é igual ao seu peso? De jeito nenhum. Claro para todo mundo? Então, exercício número 2. Bora lá. Vou fazendo o exercício assim, porque vocês podem dar o pause, fazendo assim mais rápido, né? Porque vocês podem dar o pause e ver a resolução com calma, tudo bem? Mas eu vou seguindo um pouquinho rápido, até para já estar com a resolução, tudo bem? Evitar os vídeos ficarem tão compridos. Então, olha só. Questão número 2. Considere o conjunto de blocos a seguir e determine a força de contato entre eles e a aceleração do conjunto. Eu esqueci de escrever aqui no enunciado que desconsidere o atrito, tudo bem? Desconsidere o atrito, beleza? Desconsidere o atrito. Então bora lá, galera. Temos esse conjuntinho aqui, ó, de três blocos. Os três estão sendo empurrados por uma força de 10 newtons. O que acontece, galera? Esse tipo de questão, que a gente quer saber a força de contato interna e a aceleração do conjunto, é simples. Eu sempre falo, é um conjunto de 3 etapas. Primeira etapa, separa os 3 blocos. Olha aqui, ó. Primeiro bloco, segundo bloco,
Terceiro bloco. Separei os três, o que eu faço? Passo a desenhar todas as forças que agem neles. Mas veja que nos três eu já nem desenhei peso nem normal. Por quê? Eu já tinha analisado que o peso e a normal dos três iam se anular. Porque quando que é normal o peso se anula? Quando o corpo não... Primeiro, quando está numa superfície horizontal. Segundo, quando o bloco não sobe nem desce. Ou seja, sua força resultante na vertical é zero. Terceiro, quando eu só tenho as duas forças, peso e normal. Ok? Então, aí uma tem que se anular com a outra. Como é o caso que acontece aqui na nossa questão, logo, peso e normal se anulam. Então, bora lá pro primeiro bloquinho. Concorda que se o bloco A sofre uma força de 10 para a direita, ele acaba empurrando o bloco B para a direita também? Porque, por consequência, né, o bloco A, ao ser empurrado, ele bate no B, então ele empurra o B para frente. Aí eu desenho aqui, ó, o bloco A sofre essa força, por consequência ele bate no B e empurra o B para frente. Por reação, concorda que se o A empurra o B empurra o A? Então, existe a mesma força no sentido contrário, só que agora agindo no corpo A. E o corpo B? Concorda que ao sofrer essa força para frente, ele é jogado para frente e bate no corpo C? Ao bater no corpo C, ele cria uma nova força no corpo C, que por reação devolve a mesma força no corpo B. Claro, para todo mundo, desenhe as forças. Pronto, primeira etapa concluída, que é separe e desenhe as forças. Qual é a segunda etapa? Escreva as 3 equações de força resultante. Faça o sistema. Isso é a segunda etapa. Como é que é fazer o sistema? Bora lá. A equação é força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante no primeiro bloco? Concorda que o conjunto inteiro se move para a direita? Então, no primeiro bloco, quem é a força nele que está para a direita? Não é o 10? Quem está para a esquerda não é o F1? Então, você vai escrever forças que estão a favor, menos as que estão contrárias ao movimento, contrária à direção da força resultante, que é a direção da aceleração, direção e sentido. Então, você vai fazer tudo que está a favor da aceleração, menos que está ao contrário. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante no primeiro bloco é quanto? 10 newtons para a direita, menos F1, 10 para a direita, menos F1, que é o que está a favor do movimento, é o 10, e F1 é o que está ao contrário, é igual a massa do corpo A, que vale quanto? 1 kg, vezes a aceleração, que não sabemos. Mas nós concordamos que os 3 blocos, por estarem andando juntos, eles vão ter a mesma aceleração, mesma velocidade, tudo igual, certo? Então, por isso que na hora que eu escrever as 3 equações, eu vou botar o mesmo A, querendo dizer que eles são a mesma aceleração. Claro para todo mundo? Então, segundo bloco. Eu tenho uma força para a direita F1 e uma força para a esquerda F2. Como é que vai ficar a força restante? F1 menos F2. É igual a massa do bloco B, que é 2 kg, está escrito aqui, e igual a aceleração, que é o que queremos saber. E a terceira equação? Não adianta inventar, não existe nenhuma força além da F2 no bloco C. Além, é claro, do peso da normal, que nós já sabemos que se anularam lá no início, por isso eu nem desenhei aqui de novo. Mas ela existe sim no corpo C e elas se anulam. Não é porque se anulam que não existe. Existem sim, só não desenhei, pois era irrelevante, já que logo acima eu já havia desenhado e mostrado que elas se anulavam. Ok? Então qual é a força resultante no bloco C? A única força que está agindo ali naquele caso, depois que se desconsidera os que foram anulados. É apenas F2. E a massa dele é 2 kg e a aceleração é o que queremos saber. Logo, estou com o meu sistema pronto. Como é que faz sistema? Como é que faz sistema? Galera, na matemática é só isola e substitui. Mas aqui, nessas questões de físicas mais simples, que estão acontecendo agora, conjuntos de corpo em movimento, é um sistema que praticamente sempre se resolve da mesma forma. E a forma de se resolver é soma as equações. Na hora que você somar essas 3 equações, vai cortar F1 com F1, F2 com F2, vai ficar do lado esquerdo das igualdades, do lado esquerdo, vai ficar 10 apenas, porque tudo o resto vai se anular. Então 10 é igual a soma de tudo que está na direita. Qual é a soma de tudo que está na direita? Vai dar 5A. Logo, se 5A é igual a 10, A é igual a 10 dividido por 5, que vale 2. Claro? E como calcula as forças de contato agora sabendo isso? Só jogar de volta nas equações. Jogo a aceleração na primeira equação. Vai ficar, a aceleração vale 2, então 2 vezes 1, 2.
Então concorda que F1 eu posso passar para o outro lado da equação, troca o sinal e passa isso daqui para o lado de cá somando, só que isso daqui vale 2, correto? Então vai ficar assim, ó, mais 2 posto para o lado de cá e isso daqui ficou aqui. Certo? Opa, perdão, mais 2 não, né? Passa menos 2, claro? Então voltando tudo aqui, voltando tudo aqui. Era assim que estava a equação. Eu simplesmente substituí o A por 2. Ficou 2 aqui. 10 menos 2 vai dar 8. F1 igual a 8. Claro? Então, tá aqui. F1 igual a 8. E quanto vale F2? F2 não é 2 vezes A. Se o A vale 2 metros por segundo ao quadrado, F2 vale 4. Ok? Então, próxima questão. Beleza? Então, bora lá. Força de atrito. Considere uma pessoa de 60 kg segurando um micro-ondas de 10 kg que possui um saco de arroz de 5 kg em seu interior. Aí você para, olha para isso daqui, respira e fala: não me importa o tanto de coisa, qual a massa de cada coisa que está acontecendo. Só olha para isso e pensa o seguinte: cara, isso é um conjunto que pesa, ou que tem uma massa de 75 kg. Ponto, acabou. Não importa o que mais. É um conjunto que tem uma massa de 75 quilos. Então, em vez de ficar analisando uma pessoa, 2 pés, 2 braços segurando o micro-ondas, onde está segurando o micro-ondas, botou no meio das pernas, está segurando, não importa. O que você vai fazer? Considere uma pessoa perfeitamente quadrada de massa 75 quilos. Ponto. Entendeu? Considere um bloco, uma coisa que substitua tudo e tem a mesma massa de tudo. Ponto, acabou. Beleza? Então, letra A. Qual o coeficiente de atrito mínimo entre a pessoa e a superfície para que o conjunto permaneça em repouso? Para você conseguir resolver a questão, a primeira coisa que você precisa saber é desenhar todas as forças. Todo mundo concorda que quando tem um bloco sobre uma superfície, eu só tenho peso normal e força de atrito? Se eu desconsidero a resistência do ar, desconsidero todo o resto, eu só tenho esses 3. Claro? Só que eles estão na mesma direção? Não. Se eu quiser manuseá-los, somá-los, mexer com eles, tirar qualquer conclusão, eles têm que estar sobre os mesmos eixos. Então, eu vou analisar o eixo que é paralelo ao movimento, normalmente chamamos de eixo X, e o eixo que é perpendicular ao movimento, que normalmente chamamos de eixo Y. A única força que não está nessa direção é a força peso. Então, a gente teve que decompor o peso em Px e Py. E depois a gente tira o peso. Claro para todo mundo o que eu fiz? Opa! Então olha só. O que está acontecendo? Ele perguntou, repetindo aqui, qual o coeficiente de atrito mínimo entre a pessoa e a superfície para que o conjunto permaneça em repouso? Para ele permanecer em repouso, quanto tem que ser a força restante? 0. Se a força restante tem que ser 0 para ele se manter em repouso, então quer dizer que a soma de todas as forças dá 0. Quer dizer que todas as forças se anulam. Depois que você pegou o peso e decompôs nas direções x e y, concorda que agora você tem 4 forças? Força de atrito, componente do peso na direção x, normal, componente do peso na direção y. E eu viro para você e falo que essas 4 forças têm que fazer com que esse corpo permaneça em repouso. Quanto tem que dar a força restante? 0. 0. Então você vai concluir o quê? Que força de atrito se anula com Px. Olha lá, posso falar que força de atrito é igual a Px. Eu falo que a normal se anula com Py, logo eu falo que a normal é igual a Py. E a partir daqui eu vou concluir a questão. Qual é a conclusão da questão? Ele quer saber o coeficiente de atrito mínimo para isso acontecer. Galera, toda vez que ele pergunta qual é o coeficiente de atrito mínimo para tal coisa acontecer, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito quando a força de atrito tiver o valor de μ vezes normal. Claro? Então, olha só. Eu tenho esse sistema aqui para resolver. Tem essas duas equações e eu preciso encontrar quem? Coeficiente de atrito. Concorda que ele aparece na segunda equação, que é a da força de atrito? Então, eu venho aqui e eu escrevo. Ó. Força de atrito é μ vezes normal. Isso tem que ser igual a Px. Aí, a partir daqui, a gente precisa, ó, a partir dessa equação, a gente precisa saber qual é o valor da normal e de Px. Então, ó, volta aqui no peso e bora decompor o peso numericamente, em vez de só fazer o desenho e falar, é Px e Py. Qual o valor de cada componente? Cada componente do peso é sempre igual ao peso vezes seno ou cosseno do ângulo da rampa. Qual é o ângulo que a gente vai usar para calcular Px e Py?
Galera, o ângulo é o de 30, que é o ângulo da rampa, mas qual função trigonométrica nós vamos usar? Concorda, para quem já está com prática, o ângulo da rampa, se ele aparece aqui, ele vai aparecer de novo aonde na decomposição? O ângulo da rampa sempre aparece entre PI e PY. Claro? O ângulo da rampa sempre aparece entre P e PY. E aí a gente pode resolver da seguinte forma. Quanto vale PX e PY, então? Sempre tem aquela regrinha. A componente da força que está com o ângulo, ela é cosseno do ângulo. E a componente da força que está sem o ângulo é seno do ângulo. Componente é igual a P, o PX, então vai ser igual a P vezes seno do ângulo de 30 graus. Por quê? Olha para o PX. Ele tem o ângulo de 30 graus desenhado aqui do lado dele? Não, né? Então ele vai ser PX igual a P vezes seno do ângulo, porque ele está sem o ângulo. E PY, ele não está com o ângulo do lado, então ele vai ser P vezes cosseno do ângulo, porque está com o ângulo do lado. Claro para todo mundo? Então, é isso daí, como calcula o PX e o PY. Aí eu só vim aqui substituir. Concorda que normal, olha só, normal não é PY? E PY não vale P cosseno de 30? Então foi isso que eu fiz, ó. Nessa fórmula aqui, eu substituo o normal por P cosseno de 30. E o PX vale quanto? PX vale P seno de 30. Então eu substituo aqui, ó, P seno de 30. Concordo que tem P dos dois lados das equações e ele está multiplicando todo mundo, então eu posso cortar, não posso? Ficou então o coeficiente de atrito é igual a seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus. Quanto é seno de 30 dividido por cosseno de 30? Para quem lembra de funções trigonométricas muito bem, sabe que isso é a tangente de 30. Mas eu escrevi aqui o cálculo, como faria o cálculo? Galera, seno de 30 vale meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quando você divide uma fração pela outra, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Os dois vão se anularem, os números 2 que aparecem nas duas frações. E vai ficar apenas só 1 sobre raiz de 3. Pode deixar resultado com raiz embaixo? Não, tem que racionalizar. Na hora que você racionalizar, você tem que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai dar raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30 que eu falei, que seria a resposta. Na hora que eu falei que seno de 30 sobre cosseno de 30 é o conceito de tangente de 30 graus. Claro para todo mundo? Agora aqui, ó, letra B. Ele já não pergunta mais qual o coeficiente de atrito que faz com que o corpo fica parado. A pergunta agora é totalmente diferente. Considere o coeficiente de atrito estático igual a tanto e o dinâmico estático igual a 0,2 e o dinâmico igual a 0,1. Determine a aceleração que o corpo passaria a ter naquela rampa, caso a gente considerasse esse coeficiente de atrito. Calma aí, mas se o coeficiente de atrito é isso, será que o corpo fica parado mesmo ou não? Vamos fazer o seguinte, quanto vale raiz de 3 sobre 3? Raiz de 3 sobre 3, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho na minha calculadora. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73 dividido por 3, 0,57 aproximadamente. 0,57 aproximadamente esse valor aqui. Então quer dizer que o coeficiente de atrito mínimo para o corpo ficar parado era tanto. Na letra B, qual é o coeficiente de atrito que ele falou que a gente pode considerar no estático? 0,2. Isso é menor do que 0,57? É, não é? Se é menor, o corpo vai ficar parado ou vai se mover? Vai se mover. E é justamente por isso que a pergunta é qual a aceleração que o corpo vai passar a ter. Claro para todo mundo? Então é isso aí, bora lá. Como é que a gente calcula a aceleração? Galera, é só fazer aquela fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E como é que vai ficar a força resultante nesse caso? Ó, olha para o meu bloco aqui, olha para o bloco. Concorda que se PY e normal sempre se anulam. Por quê? PY e normal sempre se anulam. Porque o bloco vai sair da rampa para cima ou vai afundar na rampa? Não. Se ele não vai nem subir nem descer, em relação à superfície da rampa, quer dizer então que a força resultante na direção perpendicular à rampa é 0. Logo, PY e normal sempre vão se anular. Mas força de atrito PX sempre vão se anular? Não, a gente já viu qual é o coeficiente de atrito para eles se anularem. É esse daqui, aproximadamente 0,57. Na nossa questão é menor? É, na letra B é menor que 0,57, é 0,2. Logo, a força de atrito vai diminuir e o PX vai ficar maior e o bloco vai descer. Qual é a aceleração que ele vai descer? Bem, se o PX vai ficar maior que a força de atrito, então a força resultante vai ser PX menos a força de atrito. Claro para todo mundo?
E a força resultante é massa vezes aceleração. E Px não é componente do peso que é multiplicado pelo seno de 30 graus? Olha, está lá no início, ó. Px é igual a P vezes seno de 30 graus. Eu só substituo o peso por massa vezes gravidade. Então tá lá, ó. Px é igual a peso vezes seno de 30. E força de atrito? Força de atrito é μ vezes normal? E a gente já não viu que a normal vale Py e Py vale P cosseno de θ? Basicamente, foi o que eu acabei de fazer na questão anterior, bem aqui, ó. Eu substituí a força de atrito por μ vezes P cosseno de 30 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, μ vezes P cosseno de 30 graus. Só que o peso eu escrevi como mg. Foi só isso que eu fiz, claro? Mas aí a pergunta, qual coeficiente de atrito a gente tem que usar? O estático ou o dinâmico? Galera, quando na primeira questão estava calculando qual era o necessário para ele ficar parado, era o coeficiente de atrito estático. Aqui eu quero perguntar para vocês qual é a aceleração do corpo. O bloco está parado ou está em movimento? Está em movimento, então o coeficiente de atrito vai ser dinâmico. Então eu vou usar o 0,1, não 0,2. Ah, então onde eu uso 0,2 nessa letra B, professor? Em nenhum lugar, tudo bem? Ela não se usa. Eu coloquei os dois para que a gente interprete qual deve usar, beleza? Então concorda que aparece massa em todos os termos dessa equação? Eu posso cortar a massa de todo mundo? Posso, tudo bem? Então, ficou só a aceleração é igual a gravidade vezes seno de 30, já está aqui embaixo, já está substituído os valores, menos coeficiente de atrito, que é 0,1, vezes gravidade, que é 10, vezes cosseno de 30, que eu considerei aqui aproximadamente 0,87, tudo bem? Não estava anunciado, considerei só para ficar um resultado aproximado. A resposta deu aproximadamente 4,3 metros por segundo ao quadrado. Claro para todo mundo? Ah, mas e se não tivesse atrito, professor? Ué, se não tem atrito, então a força resultante é igual a Px. Força resultante é igual a Px. Ia ficar o quê? Força resultante é massa vezes aceleração. Px é peso vezes seno de 30. Ia cortar as massas e a aceleração ia dar 10 vezes o seno de 30, que é 0,5, dando 5 metros por segundo ao quadrado. Mostrando que a aceleração deu maior que o outro caso, correto? Se a aceleração deu maior, está correto, porque um corpo caindo sem atrito é muito mais rápido do que um corpo caindo com atrito na superfície, beleza? Galera, lembrando, não tem nada que eu estou fazendo aqui que não estará na prova, tudo bem? Então, atenção, bora lá. Exercício número 2 aqui das questões de força de atrito, galera. Considere um carro com uma geladeira de 200 kg na carroceria. Determine a aceleração máxima para ele não cair. Galera, qual é a aceleração máxima para ele não cair? Primeiro, toda vez que eu pergunto qual a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Você vai pensar em duas maneiras para pensar ele. Como? Ah, a variação da velocidade no tempo. A questão me deu a velocidade? Em quanto tempo ela variou? Não, não deu. Então o que eu vou fazer? Não importa esse método. Foda-se. Vou analisar um único outro que eu sei, que é o quê? Analisando força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, decorou? Pegou? Ó, quero saber a aceleração. Ou você procura a variação da velocidade no tempo, ou eu procuro força resultante igual a massa vezes aceleração. Não encontrei velocidade nem tempo, então eu vou fazer força resultante. Quais são as forças que tem no meu bloquinho? Todo mundo concorda que a minha geladeira que está em cima do caminhão tem normal, tem peso e tem que ter força de atrito, mas aqui gera confusão de muita gente. Para onde fica a força de atrito? Galera, vamos supor não, a questão está querendo dizer isso. O caminhão está andando aqui para frente, para onde vai estar a força de atrito do bloquinho? Tem muita gente que pensa que a força de atrito ela é contrária ao movimento. De jeito nenhum. A força de atrito é contrário ao movimento de deslizamento do bloco. Galera, se por acaso esse bloco fosse deslizar no caminhão, esse bloco ia deslizar para onde? Para trás ou para frente? Imagine o caminhão começa a dar uma arrancada, ele vai para frente loucamente. O bloco vai acompanhar ele ou ele vai deslizar para trás? Se ele deslizar, ele vai deslizar para trás, ele não vai deslizar para frente, certo? Se ele desliza para trás, então a força de atrito vai ser para frente, porque a força de atrito é sempre contrário ao deslizamento. Ele não é contrário à direção do movimento, à direção do sentido do movimento, ele é contrário ao deslizamento. Se o bloco tende a deslizar para trás, a força de atrito é para frente. Claro? Beleza? Por quê? Poxa, o bloco está tentando acompanhar o caminhão.
Então ele está tentando ficar preso ao caminhão para ir para frente. Na hora que o caminhão vai para frente, se a geladeira quer acompanhar o caminhão, ela vai ter que ficar presa na superfície do caminhão e ser empurrada para frente. Se a força de atrito fosse para trás, então o bloco ia andar para trás. Se o bloco acompanha o caminhão, é porque ela tem que sofrer uma força na mesma direção e no mesmo sentido do caminhão para poder acompanhá-lo. E é a força de atrito, claro. Então pensa aqui, se a força resultante do meu corpo é a força de atrito, raciocina comigo. Se eu quero que o caminhão tenha sua aceleração máxima, pensa, força resultante é massa vezes aceleração, isso é igual a força de atrito. E eu te pergunto, quando que a aceleração é máxima? Cara, se massa vezes aceleração é força de atrito, pensa, só olha para a matemática. 2 números multiplicados tem que dar o terceiro. Sendo que a massa é um valor constante, não muda. Quando que a aceleração vai mudar? Quando a força de atrito mudar. Se ela aumentar, a aceleração aumenta também. Então, a ideia é o seguinte, se você quer, em que momento a aceleração vai ser máxima, vai ser o momento que a força de atrito for máxima. E qual é a fórmula da força de atrito máxima? Mi vezes normal. Isso é a fórmula da força de atrito máxima. Claro para todo mundo? Então, Mi é coeficiente de atrito. Eu não quero que o bloco fique parado sem deslizar, então eu vou usar qual coeficiente de atrito? Vou usar o coeficiente de atrito estático, que inclusive é o único que deu na questão nesse caso. Tudo bem? Então, qual vai ser a aceleração máxima do meu caminhão? A aceleração máxima vai ser Mi, que é 0,5, vezes a gravidade, que vale 10. Logo, tá aqui a resposta. 0,5 vezes 10, 5. Essa é a aceleração máxima que o caminhão pode ter para o bloco não escorregar. Se o caminhão tiver uma aceleração maior do que essa, para o bloco não escorregar, ele vai precisar de uma força de atrito maior do que ele já tinha para conseguir ficar parado sobre o caminhão. Mas a aceleração 5 é a que gera a força de atrito máxima no bloco. Qualquer aceleração acima disso, a força de atrito necessária para o bloco ficar parado é maior do que a que ele consegue suportar. Logo ele vai deslizar, vai se mover. Tudo bem? Mas a pergunta da letra A era apenas qual a aceleração máxima? 5. Ponto. A letra B, ele pergunta, se acelerar, conforme o gráfico ao lado aqui, para onde vai a geladeira? Aí você tem que pensar, cara, a única coisa que eu preciso saber é qual a aceleração que o caminhão tem. Se eu ver que o caminhão tem uma aceleração maior do que 5, quer dizer que o bloco vai deslizar e vai escorregar para trás. Se o caminhão tiver uma aceleração menor do que 5, quer dizer que o bloco não vai escorregar e vai acompanhar o caminhão. Tudo bem? E aí, olha para o gráfico. Esse é o gráfico do caminhão. Como é que você calcula a aceleração do caminhão? Galera, a aceleração, tá vendo que ela está crescendo gradativamente aqui de forma linear? Essa aceleração é constante. Aliás, a velocidade está crescendo de forma linear, né? Então a aceleração é constante. E como é que calcula a aceleração? Se for calcular o valor médio, que nesse caso a gente, como sabe que ele é constante, o médio é igual ao valor real em todos os casos, certo? Então quanto vai valer a aceleração? A variação da velocidade, que é 20. De onde é 20? Olha, qual é a velocidade inicial? 0. Qual é a velocidade final? 20. Claro, então a variação da velocidade é 20. Em quanto tempo? Galera, quanto tempo? 3 segundos, certo? Que vai de 0 a 3. Em 3 segundos, então, ele varia 20 metros por segundo. Logo, dá quanto a aceleração? 20 sobre 3 que é 6,67. Aí eu te pergunto, 6,67 é maior do que 5? É. Se é maior, o bloco vai deslizar ou não? Vai. Então, posso falar isso aqui, como a aceleração é maior do que a aceleração máxima, então desliza para trás o bloco. Tudo bem? Se eu fosse fazer um desenho do caminhão, para onde estaria o bloco, eu faria esse desenho assim, Eu faria um desenho com o caminhão, o bloquinho no final do caminhão. Claro, nesse meu caminhão aqui deformado, ele não tem a portinha de trás, mas se tivesse a portinha de trás, eu poderia falar que ele ia ficar preso aqui na portinha de trás, tudo bem? Caso contrário, eu poderia falar simplesmente que ele ia cair do caminhão na hora que o caminhão desse a arrancada. Claro? Beleza? Então, questão de grandezas vetoriais. Bora lá, galera. Deixa eu apagar a parte aqui dos negritos. Aqui, então bora, voltando para cá. Imagine a seguinte trajetória circular. Essa trajetória aqui. Tudo bem? Ela vai do A até o B seguindo essa trajetória. A minha pergunta é,
Qual o deslocamento escalar? Sabendo que essa trajetória tem um raio de 10 e que ele fez quase uma volta completa no círculo, faltou apenas andar 90 graus. Está vendo aqui o desenho no centro mostrando 90 graus? Bem aqui. Então isso aqui está mostrando que ele andou quantos graus? 270 graus, faltando andar apenas 90 graus. Ou seja, ele andou 3/4 de uma volta. Ele andou 3/4 de uma volta. Aí eu te pergunto, se ele está me perguntando qual o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é o quê? É o quanto ele percorre, é a distância percorrida. Isso é o deslocamento escalar nesse caso, porque o corpo não vai e volta, tudo bem? O corpo só vai. Então, o deslocamento escalar e distância percorrida é a mesma coisa. Então, ele quer saber o tamanho disso daqui, ó. O tamanho disso, tudo bem? É o tamanho do comprimento que ele andou. Qual o tamanho do comprimento que ele andou? Concorda que é 3/4 de uma volta? Qual o tamanho de uma volta? Um círculo, né? 2πr? Então, olha só. Eu posso simplesmente fazer essa regra de 3. Se para ele andar 360 graus ele tinha que andar 2πr, para ele dar uma volta completa, que é 360 graus, ele tinha que andar uma distância equivalente a 2πr. Então, para ele andar 3/4 de uma volta, que é 270 graus, que é o que eu já mostrei ali no círculo, qual a distância que ele tem que percorrer? Essa é a distância da letra A, tudo bem? Se considerarmos π igual a 3 e o raio igual a 10, como está lá na figura, o tamanho de uma volta é 60 metros, tudo bem? Na hora que você fizer essa regra de 3, a distância percorrida vai dar 45 metros. Beleza? Tranquilo? E aí vem depois, qual o deslocamento vetorial? Galera, enquanto o deslocamento escalar é distância do início ao fim sobre a trajetória, deslocamento vetorial é a distância do início ao fim, pouco importando a trajetória, entendeu? Então pega o início, pega o fim e liga uma seta. Deslocamento vetorial é esse vetor que liga do início ao fim. Qual o tamanho dele? Concordo que se você olhar para esse triângulo, o vetor é a hipotenusa desse triângulo? Claro para todo mundo? Então, é simplesmente resolver um Pitágoras para calcular aquela hipotenusa. Beleza? Então, olha só. Concordo que o triângulo tem 10 de cateto, 10 de outro, e a hipotenusa que eu quero saber? Então, o que eu quero saber ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso vai dar 10 raiz de 2. Beleza? Claro. Então, é isso aí. Qual é a velocidade escalar média? Galera, velocidade escalar média é o ΔS, que nesse caso é a distância percorrida e o deslocamento escalar são coincidentes, porque o corpo não é vai e volta, ele só vai, então a distância percorrida e o deslocamento escalar é a mesma. Então, é só fazer 45, que é a resposta da letra A, dividido por 10, que é o tempo, está aqui no enunciado, ó, o tempo que ele demorou, 10 segundos. Beleza? Então, a velocidade escalar média deu 4,5 metros por segundo. Já na letra B, ele pergunta a velocidade vetorial média. Enquanto a velocidade escalar média usa o deslocamento escalar, a velocidade vetorial média usa o deslocamento vetorial. Qual o valor do deslocamento vetorial? Não é 10 raiz de 2? Então é só botar no lugar do ΔS 10 raiz de 2 e dividir por 10. Isso, claro, estamos calculando o módulo do vetor. Tudo bem? Estamos calculando o módulo dele. Beleza? Então, ó, 10 dividido por 10 dá raiz de 2. Galera, a velocidade vetorial média em módulo vale quanto? Raiz de 2 metros por segundo. É bem diferente da velocidade escalar média, certo? E eu te pergunto, tem jeito do deslocamento escalar ser menor do que o deslocamento vetorial? Galera, olha para a figura. Deslocamento vetorial, né, uma reta que liga do início ao fim. Tem jeito de alguma coisa ser menor do que uma reta? Não. Tanto que existe até o conceito que a gente já aprendeu na matemática, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Tem jeito do deslocamento escalar então ser menor do que o vetorial, já que o vetorial é uma reta? Não, não tem. Ok? Só uma pergunta conceitual que eu lhes fiz. Então bora lá. Aceleração centrípeta, tangencial e resultante. Galera, lembrando aquela revisãozinha assim, ó. Toda vez que eu tenho uma curva, qualquer trajetória que não seja retilínea, você pega um ponto, analisa a direção tangencial a esse ponto e a sua direção perpendicular à tangencial, que a gente chama de centrípeta. Enquanto uma é a direção tangencial, a outra é a centrípeta. Beleza? Aqui era para ser um C e um P, ficou bem feinho. Centrípeta. Galera, aceleração centrípeta é a aceleração que está na direção centrípeta. Tudo bem? Aceleração tangencial que está na direção tangencial. Na hora que eu pergunto no final qual é a aceleração resultante, é simplesmente a soma dos dois, mas como são vetores, é só somar eles
vetorialmente. Seria basicamente pegar qualquer uma das duas acelerações e encaixar na outra, marcar do início ao fim. Isso é a aceleração resultante. Claro? Isso é aceleração resultante, que nada mais é do que aceleração vetorial. Quando alguém me fala, qual a aceleração vetorial daquele corpo? Ele está perguntando qual é a soma da aceleração tangencial com a centrípeta. Soma vetorial. Tudo bem? Então, bora lá. Qual é a aceleração centrípeta, galera? Aceleração centrípeta tem uma fórmula. V² sobre R. Tudo bem? Então, bora só aplicar. V², mas qual velocidade eu vou usar? Velocidade vetorial ou velocidade média? Galera, sempre a velocidade escalar média que a gente usa, tudo bem? Então, a velocidade deu 4,5, que é o que estava aqui na letra C, ao quadrado sobre 10. Isso deu aproximadamente 2,025 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração na direção centrípeta, beleza? E a outra, aceleração tangencial. Galera, aceleração tangencial é aquela aceleração que a gente sempre estudou no primeiro trimestre. É a aceleração que em módulo é igual a escalar, tudo bem? E eu te pergunto, qual o valor da aceleração se o enunciado fala que a velocidade escalar é constante? Concorda que a aceleração que a gente sempre aprendeu, que é a tangencial, é a variação da velocidade no tempo? E se a velocidade não varia, vai dar quanto a aceleração tangencial então? 0. Por quê? Porque a velocidade é constante. Claro para todo mundo? E se a aceleração resultante é a soma das duas e uma delas é 0, então a aceleração resultante é igual a centrípeta, porque a tangencial é 0. Portanto, vale 2,025 metros por segundo ao quadrado. Claro para todo mundo? Mas se a tangencial não fosse 0, galera, era só fazer Pitágoras desse número com esse e dava resultante. Ok? Beleza? Então, bora partir para a próxima. E essa daqui é bem conceitualzinha, sem cálculo nenhum, galera. Esboce o vetor velocidade em cada ponto da roda. Galera, isso daqui é como se fosse a roda de um carro se movendo. E a roda do carro, assim como o planeta Terra, tem dois movimentos, tudo bem? Claro, para quem já estudou um pouco de astronomia, já viu que a Terra não tem só dois movimentos, mas são os dois principais que a gente estuda, certo? Que são translação e rotação. Então, o que quer dizer? A roda também tem esses dois movimentos. Pensa, a roda ela anda para frente e ela também gira. A roda tem esses dois movimentos, translação e rotação, beleza? E são movimentos separados. É possível uma roda girar, ou seja, rotacionar, sem transladar para o lado, ou seja, sem se mover? Tem. Um carro parado sobre uma pista de sabão, ela pode rodar a roda, girar ela e não sair do lugar. Ela vai estar apenas rotacionando. E é possível uma roda transladar sem rotacionar? Quando um carro está correndo lá normal e aí ele decide pisar no freio de uma vez e a roda trava, a roda está andando para frente, derrapando, né? Ela está andando para frente sem girar. É um momento em que ele tem translação sem ter rotação. Ou seja, são dois movimentos completamente separados, diferentes, tudo bem? E tem que ser analisados de forma diferentes. E aí eu viro e falo, se a roda translada e rotaciona, eu posso fazer esses dois desenhos. Qual é a velocidade de cada ponto da roda quando ele está transladando? Ele está com todos os pontos da roda andando na mesma direção do movimento. E quando ele está rotacionando? Galera, quando ele está rotacionando, cada ponto da roda tem uma direção de velocidade tangencial a ela, certo? Porque a velocidade ela é tangencial à trajetória. Quando a gente está falando da rotação, os pontos da roda, a trajetória delas é a roda quando ele está só rotacionando. Claro? Basicamente, então é o seguinte, se eu quero saber qual a velocidade em cada ponto da roda, basta somar a velocidade de translação com a de rotação. Veja no ponto B, quais são as duas velocidades? As duas não estão para a direita, então a velocidade do ponto B vai dar uma velocidade grandona para a direita. No ponto D, que está lá embaixo, não está uma para a direita e outra para a esquerda, o resultado vai dar então 0, porque uma vai se anular com a outra, claro. No ponto C, uma para a direita e outra para baixo, então a velocidade vai ser diagonal para baixo. E no ponto A, diagonal para cima. E assim eu estou só mostrando para vocês um conceito, tudo bem, que de
A velocidade resultante é a velocidade de translação mais rotação. Claro para todo mundo? Bem, isso é a revisãozinha para a prova, galera, beleza? Façam essa lista de exercícios, tudo bem? Esses 6 exercícios de revisão aqui e os deveres de casa, beleza? Os 2 deveres de casa que foram passados, de força de atrito e grandezas vetoriais para essa prova, que vocês irão bem se conseguirem entender os exercícios e não apenas fazer, beleza? Então, falou, galera, boa prova para vocês.